E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Hoje a gente começa a unidade 2, dando início à segunda parte dessa unidade. Então nessa parte aqui eu vou abordar um pouquinho sobre os tipos de equipamentos que existem aí na musculação e eu vou falar um pouquinho também sobre alinhamento e posicionamento na musculação. Então bora começar. Bom, pessoal, para eu falar dos tipos de equipamentos, antes eu vou falar um pouquinho sobre polias e roldanas, tá? Isso daqui é importante para vocês entenderem. Deixa eu habilitar só o meu apontador laser. Bom, isso daqui vai ser importante para vocês porque várias máquinas na musculação, elas utilizam esses esquemas de polias, roldanas, né? Então é importante vocês entenderem como é que isso funciona e qual é a diferença disso, por exemplo, para eu fazer um peso livre, ou alguma coisa nesse sentido, tá bom? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que voltar lá na física, né? Polia simples, né? É uma máquina simples. É uma forma de você mudar a direção que você aplica a força por meio de cabos, né? Então, se essas roldanas ou essas polias elas forem simples, né? Elas não tiverem nenhuma estratégia como aquelas que a gente falou na aula passada do tipo CAN, né? Polias excêntricas, ela for simples ali, né? O eixozinho no meio e aquela rodinha ali e o cabo passando em volta dela, ela é uma máquina simples que ela serve apenas para direcionar a força, né, e facilitar um pouquinho algumas tarefas aí, né, de forma mais interligada. Você pode ter várias polias interligadas, né, em sequência, enfim. Mas você também pode ter polias móveis, e aí nesse caso se aplica uma outra regrinha que aí você tem uma certa facilidade, né? Você tem uma redução na transferência de carga. Vou explicar isso um pouquinho melhor quando eu mostrar as polias, mas na musculação a gente utiliza muito, né? Muitos aparelhos são por meio de polias, né? Sejam elas fixas ou móveis, e também passando esses cabos aí, né? Para facilitar o manejo desses exercícios, tá bom? Bom, na polia fixa, gente, o nome já diz, né? Então geralmente ela está presa, né? Ela fica parada ali, ela não se move, ela fica aqui parada, ela só gira, só serve para aquele cabo passar por ali, tá? Quando a gente tem esse tipo de polia, a única função dela é direcionar a força. Então deixa eu até mudar meu apontador aqui mais uma vez para colocar uma caneta. E aqui, por exemplo, imagine que aqui é uma coluna de pesos, né? Que você está lá na academia, tem aquela coluna de pesos, que aí você vai ter um cabo preso a ela e vai ter uma polia. E aqui é onde você vai fazer a força, né? Geralmente você coloca algum implemento aqui, vamos supor que seja uma barra, tal, para você puxar, para você empurrar, seja lá o que for. Bom, quando você coloca essa polia aqui, você está direcionando a força, ó, porque essa coluna de pesos, né? Essa massa que tem aqui, ó, ela sofre a ação da gravidade. Então, a direção do vetor de força ali, no caso resistência ou peso, né, é sempre um vetor para baixo, né, a ação da gravidade. Mas aqui você consegue fazer a força, aplicar a força, sem necessariamente ter que ser para cima. Você aplica ela aqui, ó, nesse cabo, você direciona. Então, para isso que está servindo essa polia. Eu poderia fazer nessa direção, não, eu quero fazer um exercício que aí o cabo tem que ficar nessa direção aqui, ó. E aí você vai fazer força nessa direção. Ao passo que a resistência aqui vai estar sempre para baixo, sem problemas, tá bom? Então, nesses casos aqui, a única função dela é isso, eu conseguir direcionar a minha força, ajustar a forma como eu quero fazer a força. E quando ela é polia fixa, a vantagem, né, mecânica dela vai ser sempre 1, ou seja, ela não agrega nem tira peso, né? No caso ali, a resistência, ela não facilita nem dificulta o seu trabalho. É simplesmente para você direcionar a forma que você está fazendo a força, tá bom? Direcionar a forma como a força é aplicada. Então essa é a função. Eurico, mas se eu colocasse uma outra polia fixa aqui do lado dela? Problema nenhum, não vai mudar em nada. Vai continuar direcionando a força, mas em termos de carga aqui percebida, isso não muda nada, né? Então esses 45 quilos aqui vão ser percebidos como 45 quilos aqui quando você estiver fazendo a força, tá bom?
Então é só para você mudar a direção, não importa quantas tem. Obviamente aqui eu estou desprezando, por exemplo, a força de atrito na polia, né, do cabo ali na polia. Aí a gente acrescentaria alguma coisinha, mas desprezando essas coisas, né, é basicamente isso, tá bom? Agora, quando você tem polias móveis, aí a coisa já muda. Porque a polia móvel, a vantagem mecânica dela é 2. Então isso quer dizer o quê? Que se você está aqui, ó, movimentando uma carga, né, sofrendo a ação da gravidade ali, ó, o peso, né, e essa carga tem 45 quilos, quando você fizer a força aqui, ó, vamos supor que você está com o aparato puxando aqui, isso daqui para baixo, né, nessa direção aqui, que está o cabo ali, ó, você divide com a polia a carga, então fica mais leve. Então, na verdade, esses 45 quilos aqui para você são percebidos apenas como 22,5 kg, digamos assim, né? 23 quilos. Por quê? Porque você está dividindo a carga com essa polia, que ela é móvel. Por que ela é móvel? Basta você pensar o seguinte, tá vendo ó, que o cabo aqui está fixo, aqui você tem uma polia fixa apenas para direcionar a sua força, mas se você puxar esse cabo aqui para baixo, o que vai acontecer com essa polia? Ela vai aqui para cima, tá? Então, nesse tipo de polia, você está dividindo o peso ali, digamos assim, tá? Com o aparelho. Então, se você tem essa polia móvel no meio aí, você diminui a carga. Ou seja, botei lá no aparelho 90 quilos, só que nele tem uma polia móvel, então ali você só está fazendo em termos de, vou falar força, mas não é força, tá gente? Isso aí é a massa ali, né, em quilos. Mas em termos de percepção ali na força, são 45 quilos. Se eu estivesse puxando 90, né? Então é a metade, ela sempre corta pela metade. Aí se eu colocar duas polias móveis, mais a metade ainda. Então eu comecei com 90 quilos. Coloquei uma polia móvel, 45 quilos. Coloquei mais uma polia móvel, 22,5 quilos. E assim vai. Ou seja, esse tipo de estratégia é utilizado para você diminuir a sua percepção de peso ali na hora de mover uma carga muito pesada. Então, algumas indústrias automobilísticas, por exemplo, você levanta um motor de um carro, né, que pesa, sei lá, 200, 300 quilos, simplesmente puxando uma corrente assim, ó, sem fazer muita força, tá? Então, simplesmente por causa dessas polias, né, móveis. São colocadas várias polias móveis ali que vão facilitar isso daí. Então isso é interessante você saber na musculação, porque às vezes você se depara lá num aparelho, você, nossa, eu estou colocando muita carga aqui, por que aqui eu consigo e quando eu vou em tal aparelho eu não consigo? Pode ser o esquema de polias que tem ali. Se tiver só polia fixa, a carga que você está movendo lá é referente à carga que você percebe do lado de cá. Agora, se tiver polia móvel, a carga que está lá é a metade da que você percebe do lado de cá, tá bom? Bom, e agora vamos falar um pouquinho dos tipos de equipamentos, né? Então, na musculação a gente tem máquina, né? Essas máquinas podem ser máquinas com anilhas, né? Sem cabo, pode ser máquinas com cabos. Esses cabos podem ser livres, ou seja, se movimentam para tudo quanto é lado. Em outras o cabo ele é guiado, ele já corre num trilho ali certo, não tem como você mudar a direção dele, é simplesmente para o funcionamento, né, para a mecânica do aparelho. E nós temos os pesos livres também, né, halter, barras, enfim, né, onde você também trabalha na musculação. Então aqui a gente tem alguns exemplos desses, deixa eu mudar aqui meu apontador mais uma vez. Mas aqui vocês têm alguns exemplos desses exercícios. Então aqui ó, seria um exercício em uma máquina, ela pode ter ou não cabos, tá? Nesse caso aqui provavelmente vai ter. Aqui uma máquina com cabos livres, né? Por que cabo livre? Porque eu consigo puxar esse cabo para lá, para cá, né? Enfim, ele está solto, está livre ali. E aqui eu tenho peso livre, né? Então você tem aqui 3 exercícios em máquinas diferentes, fazendo o mesmo movimento articular, né? Trabalhando-se o mesmo grupamento muscular. Bom, vamos falar um pouquinho do peso livre. Gente, quando eu coloco aqui para vocês segurança em relação ao exercício, ele está em aspas de propósito,
porque a gente não tem nenhum estudo que evidencia isso, que se testou qual que é mais seguro para o seu corpo, para a sua saúde, né, em termos de se machucar, se lesionar, fazer um exercício livre ou fazer um exercício em máquina. Isso é empírico, né, é percepção, é ideia, mas não tem nada que comprove. Mas faz muito sentido, tá? Então, em termos de segurança, por exemplo, os pesos livres eles não são tão seguros. Por quê? Porque ele depende muito da sua técnica, de você saber fazer o exercício, perceber muito bem o seu corpo no espaço, ter sincronia, ter equilíbrio, né? Então, por exemplo, a estabilização ali no peso livre, ele é feito por meio de contrações de outros músculos, né? Então, a estabilização é por meio de co-contração muscular. Então, por exemplo, quando eu estou em pé fazendo uma rosca bíceps, eu tenho que estar com uma co-contração absurda aqui, né? No meu tórax, né, no meu core, que eles falam, né, essa musculatura aqui do abdômen, da lombar e tal, para deixar minha postura muito certinha para eu fazer o exercício concentrado só ali no músculo alvo. Quando eu vou fazer um agachamento livre é um exercício complexo. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer esse exercício, porque envolve muita técnica, envolve percepção, equilíbrio, né? Então, geralmente, eles são um pouco mais complicados de se fazer. Por isso se atrela aí, de repente, uma menor segurança, principalmente para iniciantes, né? Porque o iniciante ele ainda não tem muita técnica, não sabe perceber muito bem o corpo, não tem equilíbrio, não tem sincronia, né? Então isso tudo pode afetar aí a sua segurança durante o exercício, tá? Mas em outro aspecto, né, ele permite muito maior mobilidade, né, imitar gestos esportivos. Seu corpo está livre ali, né, para se movimentar, e ele depende muito, né, dessa técnica do sincronismo e do equilíbrio. Em termos de adaptação neural, depois a gente vai ver mais lá para o final dessa disciplina, que é uma adaptação que você aumenta o seu ganho de força sem necessariamente precisar aumentar a sua massa muscular. Isso é uma adaptação neural. E o treinamento com pesos livres, ele favorece essa adaptação neural. Por quê? Porque você tem que trabalhar esse sincronismo, tem que trabalhar essa estabilização por meio de co-contrações, tem que trabalhar a técnica, o equilíbrio. Então isso tudo estimula muito o seu sistema nervoso central. E aí, né, de certa forma, ele agiliza, né, torna aí mais presente essas adaptações neurais, principalmente porque você utiliza mais músculos, geralmente, ao mesmo tempo, né, mais estabilizadores, enfim. Agora, em relação à ação ali do peso, né, então vamos mudar aqui mais uma vez para o meu apontador. Quando eu for falar de alinhamento, né, vocês vão entender. Mas aqui, ó, por exemplo, esse halter, gente, o peso é sempre para baixo, ó, é sempre a força peso, né, que está atuando aqui, né, a gravidade atuando ali, a ação da gravidade. Então, nesse caso, não tem como eu mudar a direção disso aqui. Então, eu tenho que ajustar ali, né, o meu exercício, o meu corpo, minha posição, para que eu consiga alinhar isso aí de forma perfeita com a carga que eu estou movendo. Então, o que vai determinar a minha carga máxima ali, né, que eu consigo mover, vai ser a minha região presa, ou seja, vai ser o tamanho do meu braço de resistência, que geralmente é em torno de 90 graus. Então, a carga vai ser sempre limitada ali à sua região presa. E nesses exercícios você não muda, então você tem a ação ali dos momentos, né? Braço de resistência, braço de força, isso tudo afetando ali, sendo bastante afetado, né, principalmente, por questões ali desses tamanhos das alavancas que vão gerar à medida que você faz o exercício. Bom, então aqui a gente tem exemplos, ó, o peso livre, não importa, né, em qual fase do movimento você esteja ali, em qual amplitude de movimento você esteja, a resistência está sempre para baixo. É o peso ali, a gravidade puxando ele para baixo, ele quer cair. E aí você vencendo essa gravidade, levando ele para cima ali, por exemplo. Então, nesse caso, não muda. E aqui a gente tem a questão dos tamanhos, né, a influência que a gente vai ter ali dos braços de momento, braço de resistência. Então, se vocês lembrarem sempre, né, distância perpendicular, ó o centro de rotação aqui, né, eixo de rotação, centro articular, né? Olha aqui
o seu braço representa, então lembre-se da alavanca, né? Aqui você tem uma haste, que seria o seu braço, né? Girando em torno do ponto fixo. Aqui, ó, está a resistência na sua mão, ó. A resistência, está vendo? Ó, ela apontando aqui para baixo, ó, por causa de quê? Por causa da ação da gravidade, tá? Lembra lá que eu falei das polias, né? A polia você consegue mudar a ação da resistência. Aqui não. Aqui a gravidade puxando ela para baixo. Então é uma setinha para baixo, né? Um vetor para baixo o tempo inteiro. Bom, se ele está aqui, olha o tamanho do braço de resistência aqui, ó. É só lembrar que é uma distância perpendicular. O que é perpendicular? Que faz um ângulo de 90 graus entre a força, ou peso ali, no caso a resistência, e o centro articular. Então aqui eu projetei uma linha imaginária para eu saber onde estaria meu centro articular. E ó, a distância perpendicular que ele faz do meu centro articular. Então aqui ele gera pouca força rotacional, pouco torque, tá bom? Só que à medida que eu progrido o exercício, que eu subo, olha lá o que acontece por volta de 90 graus, que eu falei para vocês, né, de amplitude articular. Olha aqui, ó, o peso continua apontando para baixo, eu vejo a distância perpendicular aqui, ó, olha o tamanho dessa distância. Então isso daqui, gente, traduzindo, digamos assim, para o português mais simples, é nessa posição ali que fica mais difícil você mover aquela carga. Por quê? Porque aqui a força rotacional ela é máxima. Então o torque que está sendo gerado ali por aquele objeto para descer ali, colocar ele para baixo, girar aquela rotação, ele é muito grande. Então geralmente é nesse local aqui que você interrompe o exercício, né? A gente chama isso dali de região presa, tá? Então essa região presa é geralmente o local que quando você está fazendo exercício, você está quase chegando no extremo ali de fadiga, você chega num ponto que não consegue passar. Então você começou a empurrar, chegou em determinado ponto, você não consegue mais. Por quê? Porque naquela região você não tinha força para vencer aquele torque resistivo o suficiente. Simplesmente por quê? Porque você aumentou o braço de resistência. Tá bom? Então guardem isso daí. Bom, agora nos tipos de equipamentos, vamos falar das máquinas sem cabos livres, né? Então tem máquinas que você encaixa as anilhas ali, né, para fazer o exercício. Então é desse tipo de máquina que eu vou falar primeiro. Nesse daqui, nessas máquinas, em termos de segurança, a gente diz que elas são mais seguras, né? Por quê? Porque não tem muito como você errar. Imagina você fazer, por exemplo, um agachamento num aparelho onde você está totalmente encostado, não tem como você mudar a direção, né? O carrinho só sobe e desce. A única coisa que você tem que fazer é força. Mesma coisa ali com leg press, por exemplo. Quem conhece musculação vai saber. É um carrinho que fica assim para você empurrar para cima e para baixo. E você fica sentado numa cadeira apoiada, as costas apoiadas. Só mexe ali os membros inferiores, né? Extensão de joelho e quadril na subida e flexão Desculpa, né? Tá certo, é extensão de joelho e de quadril na hora de subir e flexão de joelho e o quadril retornando à posição inicial, né? Na hora de descer. Bom, então nesse exercício ali você não solicita tanto a questão neural. Então em termos de mobilização neural, adaptação neural, ela não é tão efetiva. Não é que não aconteça, ela acontece, mas não tão efetiva quanto um peso livre. Porém, nesse tipo de aparelho ali você corre teoricamente menos risco, não tem muito como você errar aquele exercício, tá bom? Por isso que geralmente para pessoas iniciantes, às vezes o pessoal escolhe fazer esse tipo de exercício que é mais seguro. Há controvérsia sobre isso, depois a gente vai ter uma hora na disciplina que a gente vai discutir sobre essas coisas, tá? Mas até aí então, a estabilização, por exemplo, é por meio de externo. Então tem todo um aparato te segurando ali para você fazer o exercício dentro daquele trilhozinho ali. Não tem como fugir muito daquilo, tá bom? O direcionamento da resistência dos braços de alavanca ali vai ser, né, a mesma questão da resistência direcionada pela mecânica da máquina, né? Então a forma como essa máquina foi feita ali, né? E a carga também continua sendo limitada pela região presa. Aqui a gente tem um exemplo de cadeira extensora.
A gente tem algum, eu coloquei aqui que eu não vi o que aqui tinha só a anilha, então aqui tem aqui é com cabo, tá? Mas até mesmo nesse tipo de exercício aqui, esse cabo ele não é livre, tá? É uma máquina com cabo, porém esse cabo não é livre. Por quê? Porque você não consegue mudar a direção daquele cabo, ele só está ali para seguir a mecânica da máquina para o funcionamento. Mas se você quiser fazer esse aparelho aqui movimentar de outra forma, né, não tem. Então por isso que isso daqui não é um cabo livre, é uma máquina com cabo, porém esse cabo não é livre. E aqui é uma máquina, porém essa máquina não tem cabo. Então isso tudo que está aqui escrito, né, se aplica a essas duas condições. Porque até mesmo nessa máquina com cabo aqui, esse cabo não é livre. Ele está ali só para que aconteça a mecânica, mas, por exemplo, o cara sentou aqui na cadeira extensora, a única coisa que ele consegue fazer é o quê? Extensão do joelho, não tem mais o que ele fazer. Ele não consegue mudar ali nada. Então, é difícil de errar, né? Você só tem que aplicar a força ali e pronto, tá bom? Bom, agora a gente tem as máquinas com cabos livres, né? Nesse tipo de máquina aí, geralmente é o crossover, por exemplo, né? Que você tem tipo uma gaiola, uma trave, né, de futebol, e nessa trave aí você tem vários locais, né, onde você consegue colocar os cabos ou as polias, ou então essas polias elas se movem para cima e para baixo, você ajusta a altura que você quer. Geralmente de um lado e do outro do aparelho você tem isso, tá? E aí você ajusta os cabos ali da forma que você quiser. Em termos de estabilização, ela não é tão engessadinha, né, e fechadinha e te segura, te ampara totalmente como as máquinas sem cabo livre, né? Mas também não é tão livre como se fosse um peso livre. Então ela é meio, né, tá ali no meio do caminho, né, intermediário. Em termos de aprendizado também é mais rápido, né? Geralmente favorece o isolamento de músculos específicos. Então geralmente nesses tipos de aparelhos você concentra na musculatura específica. Você não faz muitos exercícios multiarticulares, ou seja, que envolvem várias articulações e vários músculos ao mesmo tempo, tá bom? Não tem uma adaptação neural também tão grande igual no peso livre, tá? E geralmente você trabalha com grupamentos musculares menores, geralmente. Então por que eu estou falando isso? Por exemplo, nesse tipo de máquina não é comum você fazer um agachamento. Né? O agachamento, por exemplo, envolve lá um membro superior completo, né? Quadríceps, isquiotibiais, tricepsural, glúteo, lombar, né? Então uma série de músculos trabalhando juntos ao mesmo tempo, coordenado, você se equilibrando aquela coisa. Então não é comum você fazer isso aqui, mas é comum, por exemplo, você fazer um exercício isolado para flexão de cotovelos. Vou trabalhar ali só meu bíceps, ou vou fazer um crucifixo, um voador, né, horizontal ou inclinado, que aí você vai isolar a musculatura do peitoral aqui, deltoide anterior, sem envolver os cotovelos, né? Então tem uma série de questões ali. No direcionamento da resistência, né, e do braço de alavanca, aí sim você consegue mudar o direcionamento da resistência. Nesse tipo de aparelho aqui, como ele é em cabo e esse cabo é livre, eu consigo puxar a resistência, por exemplo, nesse sentido, eu consigo puxar a resistência nesse sentido, eu consigo puxar contra a gravidade, tá? Por quê? Porque ela está passando por um cabo. A coluna de pesos lá, que está lá no cantinho, subindo e descendo, ela ainda sofre a ação da gravidade. Mas a força que você faz pode ser inclusive contra a gravidade para mover aquele objeto. Então tem uma série de fatores aí que você consegue mudar. E aí, né, em relação à resistência, né, se ela sofre ação, né, da resistência ou não, vai depender do tipo de polia. Se ela é fixa, se ela é móvel, se ela é do tipo CAN, né, que é aquela excêntrica que tenta manter uma tensão constante, né, isotônica, tensão constante, e assim vai, né, correção de braço de alavancas, enfim. Bom, essas então são as principais peculiaridades que a gente tem. Então, se você observar aqui, ó, nessas máquinas com cabos livres, né, ou cabos fixos, olha aqui, ó, uma máquina com cabo livre.
veja aqui os tamanhos dos braços de resistência diferentes dependendo da posição. Isso daqui é um exercício que se chama tríceps, né? Então o cara fica em pé ali, ó, ele faz a extensão, não está dando para vocês verem, mas enfim, ele começa com o braço, aqui o antebraço nessa posição, e aí ele faz força aqui, ó, para baixo até chegar o braço nessa posição, tá? Ou seja, ele empurra aquele pezinho para baixo para fazer a extensão do cotovelo, trabalhar o tríceps. E aí, dependendo da posição que ele está, os braços de resistência ali são diferentes, né? Então, ele é maior ali quando está próximo a 90 graus. Isso daí vai ser verdade para quase todas as articulações. Quando você está fazendo uma abdução de ombros, ó, olha lá, a resistência está te puxando nessa direção aqui, ó. E a sua força vai ser ao contrário. Veja que, ó, nessa posição aqui, ó, é que eu tenho meu maior braço de resistência. Ó. Lembra que braço de resistência é distância do eixo, distância perpendicular, né? Do eixo até a força. Ó, perpendicular aqui. Opa, fiz coisa errada, desculpa, gente. Voltei. Perpendicular aqui, ó, 90 graus. Ah, quando ele está nessa posição aqui, lá em cima, olha o que aconteceu aqui, ó, com o braço de resistência. Ah, mas por que o braço de resistência é aqui? É só lembrar, é sempre perpendicular, ó. Olha a resistência aqui, a força de resistência, né, aqui, e olha a distância perpendicular que ela está para o seu centro articular ali no ombro. Então, 90 graus, tá? E olha o que acontece se eu subo mais, diminui mais ainda. Olha aqui, ó, a resistência está sendo apontado para cá, olha a distância perpendicular aqui para o centro articular, tá bom? Então, esses tamanhos de braço de resistência eles vão variar, né, dependendo do exercício, da posição que está a roldana. Então, isso daqui, gente, é verdade se a roldana estiver posicionada nessa posição aqui, o cabo. Se ela estiver mais em cima, mais embaixo, já muda isso tudo, tá bom? E aqui, ó, um exercício, por exemplo, de flexão de joelhos, né? Então ela fica parada aqui, ela faz esse movimento de flexionar o joelho, né? Dobrar o joelho aqui, ó, a perna aqui para trás, né? E a direção da resistência vai depender também da posição dessas roldanas. Nesse caso aqui não é um cabo livre, né? Esse cabo ali só existe pela mecânica do exercício, mas não tem como você movimentar isso aqui de outra forma a não ser aquele arco que ele está fazendo ali, tá bom? Bom, entendido isso, agora a gente vai para os dois últimos conceitos dessa aula, que é o posicionamento e depois o alinhamento. O posicionamento é como você se posiciona na hora de fazer um exercício, né? Seja ele máquina, seja ele peso livre, né? Seja o que for, como você se posiciona para fazer esse exercício. Então, como você vai se mover ali para estabilizar, ajustar o seu corpo ali, para na hora de você fazer a força, você conseguir fazer isso de forma mais segura e atingir no seu alvo, né, o músculo específico. Dá uma maior eficiência que você busca, tá? Eu percebo muitas pessoas, quando elas fazem musculação, que elas estão mais preocupadas em mover a carga, ou seja, levantar peso, do que realmente treinar o músculo, o treinamento de força. Então lembra daquele conceito que eu dei lá no início, né? Eu acho na primeira unidade, que eu falei de diferença de treinamento de força para levantamento de peso? Levantar peso é uma coisa, treinar força é outra. Então muitas pessoas, como elas estão preocupadas em levantar peso, às vezes elas geram ajustes mecânicos, modificam algumas coisas que permite que elas levantem mais peso, mas não necessariamente que elas estejam treinando o músculo-alvo, tá? Então, são sistemas de roubadas, né? Eu vou dar alguns exemplos. Mas aqui a gente tem alguns, né, de posicionamentos, por exemplo, que podem ser perigosos em alguns exercícios. Por exemplo, aqui no supino, né? Isso daqui pode gerar algum tipo de risco, dependendo do seu posicionamento, não está estabilizado. Aqui há algumas controvérsias, tá? Por questão de retificação da coluna, enfim. Aqui em relação também ó, à coluna, né? Problemas aqui em curvatura acentuada, que você pode, né, espremer a face anterior ali e empurrar o disco intervertebral, né, na face posterior, enfim.
Tem uma série de padrões. Outras questões de posicionamento. Ah, sentei numa máquina. O ajuste daquela almofadinha ali, né? Onde que você vai colocar? Ah, é lá no peito do pé, é lá no meio da canela, ou seja, né? Você tem que saber fazer esses ajustes. O posicionamento da sua articulação com o eixo articular do aparelho também. Então, isso tudo envolve posicionamento. Uma coisa que eu já vi muito comum, eu vou tentar exemplificar aqui para vocês. Por exemplo, a pessoa que está fazendo, vou falar mais perto, senão ficar longe ali, né? Mas é uma pessoa que está fazendo rosca bíceps, por exemplo, e ela está preocupada em pegar peso e não necessariamente em treinar o bíceps. Então é comum que ela utilize algumas estratégias que, por exemplo, diminui a amplitude de movimento, permite que ela pegue mais peso, porém ela não está treinando mais o músculo. Então é como ela fazer isso daqui, ó. Tá aqui. Ela coloca o cotovelo lá para trás e aí ela faz esse movimento aqui, ó. E fica aqui. E às vezes ainda dá essa gangorrinha aqui, ó. Mas vocês estão percebendo que nessa posição aqui, ó, se eu chegar meu cotovelo para frente, eu ainda faço isso aqui, ó. Então tá faltando isso tudo aqui, ó, de movimento. Então geralmente, ó, ele jogou o cotovelo para trás, ele perde essa amplitude de movimento. Não sei se deu para vocês escutarem, que eu fiquei longe, né? Mas o que eu estava falando é o seguinte, quando ele joga o cotovelo para trás, ele diminui a amplitude de movimento. Então ele consegue levantar mais carga, mas não necessariamente ele está treinando o músculo de forma adequada, porque ele está diminuindo a amplitude de movimento. Se ele estivesse com o cotovelo posicionado aqui ao lado do corpo, fazendo o movimento correto, ele conseguiria estender o cotovelo e ir até lá em cima. Vai pegar menos peso? Vai, mas vai treinar mais o músculo do que se ele estivesse botando muito peso, achando que, né, eu estou pegando muita carga nesse exercício, mas não necessariamente é isso. O mesmo acontece, por exemplo, na elevação lateral com halter. Elevação lateral é isso aqui, ó. Opa! Então, o que eu vejo muitas pessoas fazerem? Em vez de ficar com o cotovelo quase que estendido, eles dobram o cotovelo. Eles fazem isso aqui, ó. Em vez de fazer isso aqui, ó. Deu para entender? E aí o que acontece? Com o cotovelo dobrado, você vai conseguir pegar mais carga. Por quê? Porque você está diminuindo o braço de resistência. Quando você estende o cotovelo, você aumenta o braço de resistência. Então, no final das contas, 5 quilos, isso é uma aproximação, estou chutando só em termos de exemplificar para vocês, tá? 5 quilos com o cotovelo quase totalmente estendido e 10 quilos com o cotovelo flexionado, para o seu músculo, em termos de torque, é a mesma coisa. Então, por isso que eu falo, não se preocupe com a quantidade de carga que você está movendo. Preocupe-se com o músculo que você está treinando, se você está fazendo as ações que ele faz de forma segura e adequada, tá? Isso que é importante. E aí, por fim, gente, o alinhamento. O alinhamento é você acertar a direção que a resistência está sendo oferecida ao músculo, para que quando o seu músculo fizer força, a linha de ação dessa força do músculo, ela seja diretamente em oposição a essa resistência. É dessa forma que você otimiza o treinamento do seu músculo. Então, alguns músculos que nós temos no corpo, por exemplo, aqui, ó, essas setinhas que vocês estão vendo, vetores, nesse caso estão representando vetores de força, está mostrando a direção que a força está sendo gerada. Então aqui no músculo deltoide, ó, veja que ela segue o padrão das fibras musculares do músculo. Então, por exemplo, o deltoide posterior, ó, a linha de tração dele é mais lá para trás. Deltoide intermédio aqui, ó, ou medial, ele puxa meio que na lateral do corpo mesmo. O deltoide anterior, ele puxa mais para a parte anterior do corpo. Olha o peitoral. Quando o peitoral se contrai, a porção clavicular, a linha de ação é essa aqui, ó.
Deixa eu mudar o meu apontador aqui para vocês enxergarem melhor. Mas aqui, ó, a porção clavicular, quando o músculo faz força, ele traciona nessa direção. E a porção external é nessa direção. E a porção costal, né, das costelas aqui, ó, é para baixo, tá vendo? Então, dependendo de qual direção que esteja a resistência, você está treinando mais essa ou mais essa porção, por exemplo. Então, por isso que é importante demais você lembrar sempre lá da anatomia, da cinesiologia, saber aonde que esse músculo insere, como que é a arquitetura dele, ou seja, é um músculo penado, é bipenado, é multipenado, é fusiforme, como é que é a distribuição das fibras dele, né? É reta, é oblíqua e puxa para que lado? Para você saber, né, como treinar de forma mais adequada aquele músculo, tá bom? Então é dessa forma que você treina, alinha a força diretamente em oposição à resistência. Essa é a forma que você melhora aí esse treinamento. Então aqui, ó, por exemplo, a resistência está puxando para cá e eu estou fazendo a flexão do cotovelo para cá. Então está quase que alinhadinho, né? Está treinando muito bem o bíceps. Aqui é a mesma coisa, ó. A resistência está te puxando para lá e a força está sendo gerada para cá. Estão alinhadinhos. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui também. Ou seja, você tem que procurar alinhar isso daí. Quando eu estou fazendo isso em exercícios com cabo, isso é mais fácil, porque eu estou alinhando a resistência ao meu corpo. Lembra que quando eu falei para vocês que a função ali da polia é eu conseguir mudar ali a direção da resistência, né, da força de resistência? Não se esqueça, a resistência é uma força também, só que é uma força que se opõe à ação muscular. Então, quando eu estou fazendo exercício no cabo, olha só, eu consigo fazer força para tudo quanto é lado, né? Basta eu ajustar a polia ali, o jeito que eu quero e tal, né? Ou seja, eu não preciso mudar a posição do meu corpo, eu mudo a posição da polia, da resistência. Então, tipos de alinhamento, né? Nesses alinhamentos da resistência ao corpo são exercícios, né, em máquinas com cabo, com tubos elásticos, molas e tal. Agora, nós temos também o alinhamento do corpo à resistência. Quando isso acontece? Quando eu não consigo mudar a ação da resistência, né, a linha de ação da resistência. Quando isso acontece? Com peso livre. Peso livre, gente, é sempre um vetor para baixo, é a ação da gravidade, né, o peso sendo puxado para baixo. Não tem como eu mudar isso. Então como é que eu faço? Como é que eu alinho? Né? Eu quero treinar mais determinada porção do meu peitoral. Aí eu tenho que fazer esses ajustes aqui, ó. Por exemplo, quando eu estou fazendo esse peitoral aqui, ó, nessa porção inclinada, é por causa disso, porque se eu fizer deitado, chapado, como se fosse numa mesa, eu dou ênfase mais à porção external, né? A resistência está para baixo em direta oposição à ação desse músculo aqui alinhado. Se eu quiser treinar a porção clavicular, ela traciona assim, ó. Então eu tenho que inclinar o meu corpo para que ela gere uma tração. Então, nesse tipo de exercício, é a posição do meu corpo que muda, não é a posição da resistência. Então a gente tem aqui diversas formas, né, diversas maneiras ali de você fazer alinhamentos adequados. Ó. Eu sentei lá no aparelho, né, no voador, né, ele já está lá fechadinho, a única coisa que eu faço é isso aqui. Mas você regula a altura do banco. Se o banco ficar muito para baixo, seu cotovelo vai ficar mais para cima. Se o banco ficar muito alto, seu cotovelo vai ficar mais para baixo. Para você conseguir alinhar direitinho com aquele músculo que você quer. Tá? A mesma coisa acontece aqui, por exemplo, também no leg press, né? Pisar mais alto, pisar mais baixo, por questão de maior alongamento, pré-estiramento do músculo, né? Depois a gente vai discutir isso mais para frente. Aqui eu estou dando só uma pincelada de introdução para vocês se lembrarem disso. Então, alinhar a resistência ao corpo, polias, cabos. Alinhar o corpo à resistência, peso livres e máquinas sem cabos, tá bom? Bom, gente, então eu acho que já falei, né, bastante coisa aqui. Eu acho que tudo que tinha para falar, principalmente dessa parte aqui para vocês, eu já falei.
Dei uma revisada legal, né? Sempre vale a pena. Dê uma olhada de novo na anatomia, que faz falta para essas coisas. Dê uma olhada na cinesiologia, faz bastante falta para essas coisas, né? Mas quem fez cinesiologia comigo vai lembrar, eu falei bastante disso também. Mas só dando essa relembrada geral. E aí eu vou deixar um link lá no Socrative, tá? Umas atividades para vocês fazerem alguns exercícios para tentarem testar aí, né, o entendimento de vocês em relação ao conteúdo até aqui, tá bom? Então não deixem de fazer esses exercícios lá, são exercícios de estudo mesmo, né, de revisão de estudo sobre isso que a gente fez. E depois, né, feito isso e corrigido, aí a gente vai para a unidade 3, onde a gente vai começar um novo conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula aí, obrigado pela atenção, valeu e até mais.